Saudações, galera! Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos, seu canal de cultura pop, seja ela antiga ou atual. Esse vídeo vai ser mais um desabafo. Como muitos sabem, cresci vendo filmes e séries nas décadas de 70, 80 e 90. Where did you dig up that old fossil? Sim, vi muitos filmes e séries que marcaram gerações em suas estreias no cinema e na TV. Vi De Volta para o Futuro, Caça-Fantasmas, O Império Contra-Ataca e vários outros desses clássicos em sua estreia no cinema. Na televisão, geralmente meu avô me fazia companhia para ver filmes de bang bang e de guerra, pois ele tinha sido pracinha. E quanto às séries e desenhos, geralmente as assistia em companhia de Deus. Como não tinha streaming, guardava na cabeça os dias e horários que eles passavam para não perder um capítulo. Se perdesse um capítulo, você nunca saberia quando seria reprisado. Era assim antigamente. É verdade. Os mocinhos, como meu avô chamava os protagonistas, que eram heróis que não esperavam as coisas acontecerem. Eles mesmos faziam acontecer. Agiam como adultos maduros, inteligentes e tomavam decisões sensatas. Eles lutavam até o fim de suas forças pelo que acreditava. Controlava suas emoções, buscando uma solução para os desafios que a trama lhe apresentava. Típica atitude de um herói clássico. Hoje, por causa dessa cultura woke, sojada, cheirosa, me deparo com um contraste. Os protagonistas foram de um polo a outro. Protagonistas agindo como adolescentes retardados, emotivos, barulhentos, que fazem piadinha, parecendo que não estão levando a trama a sério. Como os personagens dessa porcaria da Marvel Studio. Roteiristas sojados tentam forçar cenas emotivas artificiais que beiram ao ridículo. Então, hoje eu vou aproveitar o gancho do meu vídeo anterior que falei sobre a franquia Jornada nas Estrelas. Vou deixar o link acima para que vocês possam ver. É bem legal. Jornada nas Estrelas é uma franquia que foi criada muitos anos antes de muitos de vocês terem nascido. Então vejo como um bom exemplo para compararmos a sua mudança ao longo dos anos. Não vou usar a palavra evolução, pois acho que seria inadequado aqui. Só lembrando que evolução nem sempre é algo bom, né? Para quem não sabe, o T-Rex evoluiu para a galinha. Fascinating. Principalmente que posso comparar as versões do mesmo personagem ao longo dos anos. A versão original criada por Gene Roddenberry com as suas versões woke, ou cheirosas se vocês preferirem. Vamos fazer uma viagem no tempo para o ano de 1982, quando estreou o filme Jornada nas Estrelas, A Ira de Khan, considerado o melhor filme da franquia. O almirante Kirk recebe novamente o comando da nave Enterprise, enquanto seu velho inimigo sequestra uma nave da Federação e a usa para colocar as mãos em uma arma que pode destruir planetas inteiros. Ao longo do caminho, ele também pretende se vingar de Kirk por tê-lo deixado preso em um planeta anos antes. O filme começa com o aniversário de 50 anos de Kirk. E está claro que ele não está nem um pouco entusiasmado com esse fato. Agora ele é um homem de meia idade, preso em um trabalho administrativo nada gratificante e percebendo que seus melhores dias ficaram para trás. McCoy lhe dá um par de óculos, pois sua visão não é mais a mesma. E Kirk reluta em usá-lo, pois não aceita o seu envelhecimento. No geral, é um conceito universal que faz com que a maioria das pessoas consigam se identificar com esse problema. Lembrando que os fãs de Jornada nas Estrelas estavam mais velhos quando esse filme estreou. Quantos de nós estamos presos em algum trabalho chato que não gostamos, desejando poder viver uma vida de aventura e possibilidades infinitas? Muitos chegam aos 40 e 50 anos se sentindo assim. Eu mesmo já me senti assim. Quantos de nós estamos envelhecendo e percebendo que não podemos fazer as coisas que costumávamos fazer antes? E outros mais jovens estão lentamente nos substituindo. Mas isso é um sentimento falso, incutido em nossa sociedade cheia de idealismos fictícios. Apesar de Kirk se sentir fisicamente limitado, o filme nos prova que a experiência de um homem mais velho pesa muito mais no final. Logical. Agora, vamos dar uma volta no DeLorean do Dr. Brown para o ano de 2016, no filme Jornada nas Estrelas Sem Fronteiras, onde foi feita uma releitura dessa cena. Aqui vemos a nova versão de Kirk conversando com seu amigo McCoy, comemorando seu aniversário.
Kirk reflete infeliz sobre o que está fazendo sua vida. A diferença aqui é que essa versão de Kirk tem 36 anos e está no comando de uma nave que explora a galáxia. Ele está literalmente no auge de sua carreira, fazendo as coisas que mais gosta. Ele deveria estar amando cada minuto disso. Mas por que o filme quer configurá-lo como um herói relutante e depressivo? Como esses roteiristas tiveram a brilhante ideia de projetar a angústia de um personagem de meia-idade, de Jornada nas Estrelas, A Ira de Khan, que deixou seus dias de aventura para trás, em um personagem que está em uma fase completamente diferente da vida. Essa cena é falsa. Tentam forçar uma situação que não aconteceria organicamente. Forçam um sentimentalismo tosco, que chega a ser ridículo. Esses produtores, diretores e roteiristas sojados cismam em criar situações emotivas forçadas, nada orgânicas em suas obras atuais. Agora vamos dar mais uma volta no DeLorean do Dr. Brown e vamos voltar ao filme de 1982, especificamente no final. Com a nave avariada e a maior parte da tripulação morta, Khan aciona o dispositivo do juízo final em sua última cartada para tentar levar seu inimigo com ele. A situação desesperadora força Spock a sacrificar a própria vida para reparar o núcleo de dobra da Enterprise, permitindo-lhes escapar da explosão. Kirk, incapaz de ajudá-lo, é forçado a ver seu melhor amigo morrer diante de seus olhos. É interessante observar a reação dele diante da situação. Ele não grita, ou chora, ou perde o controle. Ele simplesmente cai no chão arrasado, enquanto a câmera se afasta lentamente, o que faz a cena ser impactante. E quando chega a hora do funeral de Spock, ele faz um elogio com compostura rígida, vacilando apenas uma vez em sua fala. Por que ele age assim? Porque ele é um homem adulto, claro. É o capitão de uma nave estelar. Espera-se que ele lidere pelo exemplo e se mantenha firme independente de seus sentimentos pessoais, porque é assim que oficiais profissionais se comportam. E aquele pequeno momento em que ele vacila em sua fala torna-se ainda mais comovente, porque você sabe que ele está tentando esconder seus sentimentos. Agora vamos considerar como essa cena foi reescrita em Jornada nas Estrelas, Além da Escuridão de 2013. Sim, acho que você começa a ver a diferença aqui. Kirk troca com Spock nessa cena. A morte de Kirk acontece em meio de uma cena de ação ridícula de videogame, com naves espaciais colidindo com uma cidade, edifícios sendo destruídos e dezenas de milhares de pessoas morrendo. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o público não consegue digerir a cena. E depois disso tudo, o Capitão Kirk é ressuscitado com um Deus Ex Machina tosco. Uma coisa que é muito clara nessas novas versões dos personagens de Jornada nas Estrelas é que são um bando de adolescentes sem nenhum controle emocional, sempre correndo como lunáticos desesperados, discutindo relacionamentos pessoais abertamente na frente de oficiais superiores e sempre respondendo com grandes explosões emocionais em situações de alta tensão. É um contraste gigantesco com as versões originais criadas por Gene Roddenberry. Vamos para outro exemplo em Jornada nas Estrelas 4, A Terra Desconhecida. A trama é revelada que depois de um grande desastre industrial, o Império Klingon está à beira do colapso, se vendo forçado a fazer um acordo de paz com a Federação. Naturalmente, isso causa grande diferença de opinião entre os oficiais da frota. Kirk foi escolhido por Spock para liderar a iniciativa diplomática. Naturalmente, ele não está feliz em ter sido levado para esta missão, em parte por sua desconfiança profissional com os Klingons, mas também porque ele tem uma razão pessoal para odiá-los. Eles mataram seu filho. Todos esses elementos se combinam para criar um ambiente de forte reação emocional, o que seria compreensível. Você pode ver o quanto ele está bravo com Spock, o jeito que ele fica na extremidade oposta da mesa, mantendo uma distância segura entre eles. Ele começa com acusações frias, mas quando Spock tenta defender racionalmente, as verdadeiras emoções de Kirk começam a aparecer, até que ele finalmente mostra o que realmente pensa. É uma cena inteligente e muito bem escrita, que demonstra a diferença de visões entre dois amigos.
Kirk é um oficial experiente e intolerante, de uma época diferente, que sabe o quão pode ser perigoso uma aproximação com os Klingon. Os roteiristas fazem com que o espectador entenda absolutamente o porquê ele se sente assim. Em seu debate com Spock, nenhum deles é retratado como certo ou errado. São apenas perspectivas diferentes, nascidas de experiências diferentes. E ambas definitivamente valem a pena ouvir. Mas o que é importante notar aqui é como dois homens realmente se comportam. Eles são controlados, racionais e medidos, argumentando seus pontos de vista de forma eficaz e não simplesmente gritando uns com os outros. Sim, Kirk definitivamente tem um interesse emocional, o que o faz ter uma visão pessimista da situação, mas ao mesmo tempo ele consegue manter-se sob controle. Por que ele age assim? Porque é assim que homens maduros lidam com essas situações. Homens de verdade não perdem o controle à menor provocação ou começam a brigar ou gritar uns com os outros. Perder o controle não é sinal de força, mas de profunda fraqueza e insegurança. Fraqueza de caráter, fraqueza de autocontrole e fraqueza de autodisciplina. Logical. Agora vamos ver como na nova versão de Jornada nas Estrelas, Kirk e Spock resolvem suas diferenças. Pelo amor de Deus, parece que eu estou vendo um filme da Marvel e não Jornada nas Estrelas. Sério, eu sou o único que acha as versões do Capitão América e Tony Stark da Marvel Studio são dois idiotas? É, né? Vamos voltar para Jornada nas Estrelas. No episódio Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, lembrando que a Nova Geração foi criada por Gene Roddenberry, que foi militar. Aqui você pode ver como a cadeia de comando opera em diferentes épocas de Jornada nas Estrelas. No episódio Gambit, o capitão e o primeiro oficial estão fora e Data assume o comando da nave, enquanto Worf assume como seu primeiro oficial. É uma mudança de papel para ambos. Infelizmente, Worf não aceita muito bem, questionando abertamente as decisões de Data na frente da tripulação. Isso faz com que Data o convoque para uma sala separada para uma boa conversa à moda antiga, pois não é adequado discutirem na frente de outros oficiais. Como nos meus exemplos anteriores, o melhor dessa cena é o quão contido e discreto esses dois personagens são. Eles não gritam um com o outro e nem brigam. Por quê? Porque não precisa. Data explica com firmeza que Worf errou ao questioná-lo na frente da tripulação. Worf oferece uma justificativa para seu comportamento. E Data, depois de analisar a resposta de Worf, toma uma decisão e deixa claro que é seu trabalho realizá-lo, independente de como ele se sinta pessoalmente. E adivinha? Worf reconhece que estava errado e pede desculpas. E os dois homens voltam ao trabalho sem ressentimentos. Logical. Caraca! Imagine duas pessoas lidando com conflitos interpessoais como profissionais adultos e calmos. Quem escreveu esse diálogo merece uma medalha. É uma aula magistral de absoluta aplicação sutil de comando e autoridade, misturando o conflito entre dois amigos, tendo que se ajustar a uma mudança repentina de papéis, sem sequer ter que levantar a voz ou recorrer a ataques pessoais. Data é capaz de explicar perfeitamente a relação de apoio mútuo entre um capitão e seu primeiro oficial e deixa claro que espera o mesmo nível de apoio de Worf. Desrespeito não será tolerado. Agora vamos ver como opera a cadeia de comando da série woke, cheirosa, sojada, sei lá como queiram chamar, de Star Trek Discovery. Now you get off my ass so we can get back to work? The shit would hit the fan. Well done, number one. Evolution's a fickle bitch, am I right? I'm going, get off my ass! Sir, get off my ass, sir! Meu Deus do céu, essa série beira o ridículo. É impressionante como essas pessoas são capazes de simplesmente dizer e fazer o que quiserem com zero repercussões, sem respeito com seus comandantes e geralmente agindo como adolescentes idiotas e imaturos. Sério isso? Quem escreveu essa merda? O nível de disciplina e profissionalismo aqui é quase o mesmo de uma faculdade federal. Eles são como adolescentes que de repente foram colocados no comando de uma nave estelar sem treinamento ou preparação. Eles são impulsivos, hiperativos, emocionalmente instáveis, pouco profissionais e geralmente bastante incompetentes. Eles são as últimas pessoas da Terra que você confiaria a sua vida.
Infelizmente, esse tipo de estereótipo tornou a norma no cinema e TV nos dias de hoje. Mas por que isso está acontecendo? O que aconteceu com os personagens maduros? Ideologia, o que mais? Machista! Querem influenciar uma nova geração com esses novos comportamentos infantis. Não é só isso. Nas tendências políticas, sociais, relacionamentos e por aí vai. Séries e filmes moldam o comportamento de seus espectadores. Crianças e adolescentes usam esses personagens como exemplo de comportamento. Imaginem só uma criança vendo o maior empresário do mundo e um capitão do exército americano, que foi herói de guerra, agirem como dois idiotas imaturos. As obras audiovisuais hoje são apresentadas com esse formato estranho, infantil, alegre. É a típica porcaria que você mostraria para seus filhos, pois parecem inofensivas. Olhe um vídeo de recrutamento do exército americano do atual governo, por exemplo. Pare um segundo para pensar que tipo de pessoa esse vídeo vai atrair. Agora imagine uma pessoa dessa defendendo a sua pátria. Mas essa tendência não é algo atual. Ela vem se desenvolvendo nos últimos 40 anos pela janela de Overton. Vejam meu vídeo Senhor dos Anéis, um prelúdio a Anéis do Poder. Lá eu conto com mais detalhes como essas ideias são introduzidas na sociedade de maneira sutil ao longo dos anos, sem que as pessoas percebam, até que se tornem naturais. No início, uma ideia pode até causar estranhamento, mas ao longo dos anos, com a repetição na mídia, a ideia passa a parecer natural. Há 20 anos, fãs criticavam um Anakin infantil e imaturo. Não convence uma pessoa com esse comportamento se tornando um grande Jedi e depois o Darth Vader. Há 20 anos, fãs criticavam a fanfic de Senhor dos Anéis de Peter Jackson, cheia de personagens sem atitude, mimizentos, piadistas, aquelas Barbies ridículas. Hoje, canais conservadores aceitam esses filmes como clássicos e os elogiam. É verdade. Acha duro que falei sobre a trilogia Prequels e a fanfic de Peter Jackson? Esses filmes viraram referência e inspiração para uma nova geração de roteiristas fracos, frágeis, mimados, narcisistas, emotivos, inseguros, completamente incapazes de lidar com adversidades, conflitos, masculinidade ou qualquer coisa que desafie sua autoimagem. Resumindo, são basicamente crianças que habitam corpos de adulto e o resultado? Falta-lhes a experiência e maturidade necessária para escrever de forma inteligente personagens adultos, confiantes e capazes. Veja os resultados. Já é ruim o suficiente para pessoas da minha geração que ainda se lembram de como é um roteiro de qualidade um personagem virtuoso. Agora tenho o desprazer de assistir personagens anteriormente inteligentes e maduros serem idiotizados, infantilizados e destruídos. Parece que tudo virou a série Friends. É por isso que muitos estão migrando para os doramas, mas infelizmente, alguns já estão apresentando um pagamento de pedágio. O que é mais desanimador é o efeito que isso tem sobre pessoas que não têm nenhuma base sólida, pois não gostam de livros e filmes clássicos, e ainda inventam que filmes antigos são datados ou envelheceram mal. Sério isso? É mesmo. Um bom filme ou uma boa série não é datada e nem envelhece. Conceitos e arquétipos são universais e eternos. O ridículo plano de infantilização e idiotização está ajudando a moldar e influenciar toda uma nova geração de jovens espectadores, mudando a percepção do que personagens heróicos deveriam ser, agir e fazer. Parte desse roteiro foi inspirado num vídeo do canal The Critical Drinker, que pôs em palavras muito do que sinto. Vou deixar o link do canal abaixo. Por hoje, só quero que reflitam. Se curtiu o conteúdo, deixa um like e clica no sininho para receber notificações quando eu postar mais vídeos e compartilhe com seus amigos. E se você se lembra de algum herói esquecido ou queira sugerir um tema, comente abaixo. Isso me ajuda a trazer um novo conteúdo toda semana. E nos siga também no Rumble. Nessa época de cancelamento é importante, o link está aqui embaixo. E lembre-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Por hoje é só, pessoal.